gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, todo final de semana, no sábado, eu faço uma caixinha de perguntas nos stories pra vocês colocarem aquelas dúvidas mais curtinhas. E no domingo, eu faço um post no feed pra vocês deixarem as dúvidas de vocês. E aí a gente se encontra toda segunda-feira, às 8h04, pra tirar essas dúvidas de vocês. Conforme vocês vão mandando as dúvidas aqui, eu vou tentando encaixar para dar tempo de conseguir responder todas as dúvidas que vocês me enviam. Boa noite, gente! Muito bom ter vocês aqui. Para quem é novo, não sabe, a gente costuma fazer também a meta da ingesta hídrica. Então a gente aproveita esse momento de live para a gente tomar mais água e ajudar a bater nossa meta hídrica. Então a gente sempre tem uma garrafa de água pra gente bater nossa meta aí. Dá um joinha aí pra mim, quem é que tá com a sua garrafa pra bater a meta hídrica hoje comigo. Vamos lá. Já vou começando, tomando minha água. E vocês vão aí também, que até o final, o ideal é que seja pelo menos 500 ml, tá bom? Então, se for um copo de vidro comum, 2 copos dele. Ou então uma garrafa grande, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou começar respondendo as perguntas que vocês... Olha lá, galera, com a garrafa d'água. Boa noite, gente. Boa noite. Tô gostando de ver, hein? Todo mundo com a garrafa d'água. Bom, vamos lá, gente, ó. A primeira pergunta é do Anderson. O Anderson mandou assim: Fer, acredito que a minha enxaqueca não está ligada à alimentação. Tem dia que passo do ponto na pizza, massas e doces e não sofro posteriormente com dores. Qual outra situação teria a possibilidade de estar provocando essas dores? Gente, conforme eu for lendo a pergunta e você estiver aí, comenta pra mim que essa é minha dúvida, que aí eu sei que você tá aqui, tá bom? Vamos lá. Então, Anderson, pode ser sim que você não tenha nenhum gatilho alimentar. A gente falou faz pouco tempo sobre isso. Embora a grande maioria dos pacientes que sofram com enxaqueca tenham gatilhos alimentares, isso não é uma regra. Eu já tive pacientes que não tinham nenhum tipo de gatilho alimentar, tá bom? Quais outros fatores podem propiciar o surgimento dessas crises de enxaqueca, né? A gente pode ter o excesso de estresse e ansiedade, tá? Então, alterações emocionais, principalmente, como fatores internos. A gente pode ter também o sedentarismo, né? A ausência de atividade física também propicia um ambiente favorável para o surgimento de crises de enxaqueca. Que mais? A gente tem a má qualidade do sono. Então, um sono de má qualidade é aquele sono em que, mesmo que você durma a noite toda, você acorda no dia seguinte se sentindo cansada, ou você acorda durante a noite, ou você deita e sente dificuldade em pegar no sono. Tudo isso também vai interferir, favorecendo o surgimento de crises. O que mais pode favorecer crises? Alterações na DTM, como o bruxismo. O pessoal pergunta bastante sobre isso. Ele também pode favorecer tanto episódios de cefaleia tensional, quanto favorecer um ambiente para o surgimento de crises de enxaqueca. A gente tem a desidratação, né? A gente não consumir a quantidade ideal, a quantidade mínima, pelo menos, que o nosso corpo precisa para um bom funcionamento, também pode levar a gente a crise. Então, esses que eu listei aqui são os 5 pilares, né, da autocura que a gente sempre conversa aqui, né? Vou responder já encaixando aqui a pergunta da Cibela. O hipotiroidismo também pode favorecer, tá? Então, alterações hormonais também podem favorecer. Por quê? Porque alterações hormonais tiram o equilíbrio do nosso corpo. E aí, a partir do momento que a gente tem esse desequilíbrio, a gente fica num ambiente favorável ao surgimento das crises. Maria, pode mandar a sua dúvida aqui. Eu acho que não foi no Facebook o post do Fer Me Explica dessa vez, então manda a sua dúvida aqui que eu vou tentar encaixar ela, tá bom? Bom, vamos lá, gente. A Aline mandou assim, ó: minhas crises ocorrem com zumbido no ouvido. Não consigo ter concentração em nada. Eu vou juntar a dúvida dela com a próxima dúvida. Oi, Rô! Que também tem a ver com isso, tá bom? E aí a TJA mandou assim: Fer, estou há mais de um mês com dor só do lado esquerdo e zumbido no ouvido também. Isso pode ser característica de enxaqueca tensional? Pois nunca tive tanto tempo com uma dor só de um lado da cabeça. E eu sofro com enxaqueca crônica também. Vamos lá, o que a gente precisa observar? Ai, que linda, Arane! O que a gente precisa observar, né? Quando a gente vem com uma dor de cabeça que não vem com tontura, mas vem com zumbido, ela tem grandes chances de estar relacionada com pontos de tensão também. Então, sim,
tem uma relação com excesso de tensão, tá? O que a gente pode fazer dentro desse cenário? A automassagem, né, pensando numa questão abortiva para tentar melhorar, né, diminuir esses pontos de tensão, a gente pode começar a praticar a automassagem. Tem vídeos de automassagem, existem várias técnicas que a gente pode utilizar, mas alguns vídeos especificamente de automassagem, eu pego principalmente essa região aqui. O que acontece? Saiu já alguns estudos que relacionaram a presença de pontos gatilhos, principalmente nessa região aqui e na parte posterior do pescoço, que quando liberados diminuíam o zumbido no ouvido, tá? Então, o excesso de tensão, principalmente nessa região, pode estar relacionado ao surgimento do zumbido no ouvido e também aos episódios de dor de cabeça, que não necessariamente vão ser enxaqueca. Nesse caso aqui, como a TJA comentou, a dor de cabeça dela é em metade da cabeça. Isso é uma característica muito típica da enxaqueca. Então, sim, ela tá num processo de crise de enxaqueca e ela tem um componente tensional muito relacionado, tá? Como que a gente faz essa automassagem? Tem vídeo aqui no Instagram, tem vídeo no Telegram e tem vídeo no YouTube. É só vocês procurarem empoderamento na enxaqueca, automassagem, beleza? E aí o que acontece? A partir do momento que você começa a colocar em prática, aos poucos a gente vai diminuindo esses pontos gatilhos, esses pontos de tensão que podem estar relacionados. Obviamente, não é só uma coisa que leva a gente a crises de enxaqueca, na grande maioria das vezes. Acho que eu tive até hoje uma única paciente que só tinha um grande desequilíbrio. Na grande maioria são diversos fatores. Então, ainda que você comece a colocar em prática a automassagem, comece a observar o seu corpo, como que ele reage a isso, se você tem uma diminuição da intensidade de dor, se você tem uma diminuição do surgimento do zumbido e, ao mesmo tempo, você tem que se avaliar, observar como é que estão esses 5 pilares, tá bom? Vamos lá. Deixa eu responder a da Maria, que ela comentou aqui, ó. Fer, enxaqueca pode doer o ouvido? Bom, a dor de ouvido em si, ela não costuma surgir, tá? Ela costuma surgir um zumbido no ouvido, você fica escutando alguns barulhos estranhos, mas dor de ouvido mesmo não costuma surgir como sintoma de enxaqueca. Obviamente podem acontecer algumas exceções, mas isso não é o comum, tá? Quando a gente fala em crises de enxaqueca. Vamos lá, como é que tá a ingesta de água de vocês? Próxima dúvida, vamos lá. A Paula mandou assim: oi, Fer. Será que minhas dores de cabeça podem ser devido à intolerância à lactose ou algo parecido? Nunca fiz exame, mas sempre que como algum derivado de leite, minha barriga enche e tenho dores. Pode ser isso. Pois é, Paula, a principal coisa é a autoobservação, tá? Comece a se auto-observar. Se você já observou que quando você consome esses alimentos, né, leites e derivados, você tem sensações gastrointestinais que não são bacanas e você começa a ter episódios de dor, pode ser sim que essa alimentação, que esse alimento esteja relacionado aos seus episódios de dor. Mas o que a gente tem que entender, né? Que quando a gente tem algum nível de intolerância a algum alimento, isso gera um processo de inflamação no nosso intestino, tá? E como a gente sempre conversa aqui, toda inflamação favorece ainda mais, potencializa o surgimento de crises de enxaqueca. Então, seja ela uma rinite, seja ela uma inflamação em qualquer outra parte do seu corpo, mas principalmente quando a gente fala do sistema gastrointestinal, tá? Então, o que você precisa fazer? Faça uma semana, por exemplo, sem esse alimento. Vê como é que você se sente, tá? Se você já observou que tem uma relação aí, tenta ficar uma semana sem ele e ver se as suas crises diminuem em intensidade ou se as suas crises diminuem em frequência, tá bom? Se diminuir, pronto, você sabe que você tem realmente uma relação com esse alimento. É por isso que é muito importante que a gente faça o diário da enxaqueca, tá? Uma grande parte das pessoas tem algum nível de intolerância ao leite, tá? E não necessariamente vai ser só ao leite, porque a gente pode ter a intolerância à lactose, mas a gente pode ter também a alergia ao leite, né? São sintomas que vão vir de forma bem distintas, de intolerância e alergia. A gente pode fazer uma live depois sobre isso, tá? Mas se você já observou que esse alimento é um gatilho pra você ou você suspeita, faça esse teste. Até me perguntaram nos stories esses dias, no Fer Me Explica,
será certo você testar, tirar uma coisa de cada vez e ir testando. Essa é uma das estratégias que podem ser utilizadas. Mas antes da gente pensar em só tirar, a gente tem que pensar também na possibilidade da gente introduzir. Introduzir o quê? Introduzir alimentos saudáveis. Introduzir uma dieta rica em vegetais e legumes. Introduzir o consumo de água, tá? Então, quando a gente faz uma estratégia para tentar controlar as crises que se baseia em retirar, só tirar coisas, isso gera um nível de ansiedade muito grande. E muitas vezes acaba não compensando, porque aí esse nível de ansiedade tão elevado faz com que você esteja mais propício ao surgimento de crises de enxaqueca, ainda que você tenha retirado aquele alimento que possivelmente era um gatilho. Só que diversos alimentos podem ser gatilhos alimentares, tá? Então, como que a gente faz? A partir do momento que você faz um diário da enxaqueca, fica muito mais fácil para você ter esse controle e entender, né, o que é que pode estar em desequilíbrio no seu organismo. E falando em desequilíbrio, eu não tô falando só em alimento, tá? Muita gente mesmo me procura falando, Fer, tirei isso e aquilo e continuo com dor, não sei o que fazer. Porque não é só tirar, gente, não é só alimento, tá? É estilo de vida, é mudanças de hábito. E pra quem tá com uma dificuldade muito grande nesse cenário, dá uma segurada aí que daqui a pouco tá vindo o curso, onde eu vou ensinar passo a passo, rotinas diárias pra quem sofre com enxaqueca, pra conseguir evitar o surgimento dessas crises, beleza? Vamos lá, gente. A próxima pergunta é da Suzana. Ela mandou assim, ó. Cada medicação que a gente toma como preventivo tem efeitos colaterais horríveis. E eu sou disciplinada. Treino, não como açúcar, glúten, durmo cedo, tentando com a ginecologista a parte de hormônios. E mesmo assim, e ela colocou uma cara de choro. Vamos lá, Suzana. Beleza, você já faz atividade física, você já cortou alimentos. O que mais você colocou aqui pra mim, ó? Tá vendo? Você disse, eu cortei alimentos, cortou açúcar, cortou glúten, faz atividade física. E tá tentando regular a parte hormonal. Mas ainda falta o quê? Como é que tá a sua hidratação? Como é que tá a sua qualidade do sono que você não colocou aqui pra mim? Deixa eu ver. Não colocou aqui pra mim. Como é que tá a qualidade do sono? Como é que tá níveis de estresse? Como que tá a hidratação? Como é que tá... vamos ver o que mais? A parte emocional, relação à ansiedade. Tudo isso pode interferir, tá? E a gente tem que entender... Aliás, outra coisa que também faltou eu perguntar. Como é que tá a sua digestão, né? Você tá tirando açúcar, tá tirando glúten, e o que é que você tá comendo? O que você tá colocando no seu prato, tá? Seu intestino tá funcionando bem? Então a gente tem que se auto-observar muito bem para entender que retirar coisas não é o único caminho. Ele faz parte de uma das estratégias que a gente pode utilizar. Não é a única e não vai ser necessariamente a melhor em muitos dos casos, tá bom? Não vou me prolongar nisso, porque a gente tem mais perguntas sobre isso mais pra frente, tá bom? A Jo mandou assim. Oi, Fer, trabalho de segunda a sexta, sempre acordo bem cedo. Nos finais de semana, acordo mais tarde, tomo café mais tarde e sempre tenho dores de cabeça. O gatilho pode estar relacionado à troca de rotina? Obrigada, você tem me ajudado muito. Oi, Jo, fico muito feliz de poder estar te ajudando, tá? O que acontece? Eu tenho até um vídeo sobre isso, que a gente chama, né, de você fala de final de semana. É aquela coisa assim, durante a semana, a pessoa faz tudo certinho, porque tem um horário realmente pra trabalhar, o horário de almoço, aí chega em casa sempre no mesmo horário, a pessoa tem uma rotina. Quando chega no final de semana, é exatamente isso que você citou, né? Acorda mais tarde, pula café da manhã, vai só almoçar, come mais besteira, nem lembra de tomar água. E aí isso favorece com que você tenha episódios de dor no final de semana que vão durar sexta, sábado, muitas vezes, aliás, sábado, domingo, muitas vezes até segunda. E durante o resto da semana você fique bem, por quê? Porque você tá em rotina. Eu sempre gosto de falar, e por mais difícil que seja, tá? Tenha uma rotina fixa. Independente se é sexta, sábado, domingo, feriado, tá bom? A gente precisa, o nosso corpo não gosta de mudanças, ele não lida bem. Pra pensar, nem mudanças climáticas ele lida bem. Imagina mudanças tão grandes quanto em relação a sono, alimentação e hidratação, tá? Ainda que a gente não tenha o fator estresse na teoria no final de semana, tá diminuído esse fator, né? A gente não tem tanto estresse e nem tanta ansiedade. O fator emocional tá mais controlado. Se a gente desregula todos os outros, não vai adiantar nada.
tá? A gente não vai conseguir aproveitar esse momento de lazer, porque a gente vai estar em crise. Então precisa ser muito persistente e organizada nesse sentido, para que você consiga manter uma rotina independente de ser ou não sábado, domingo ou feriados. Beleza? Vamos lá, a Cláudia, boa noite. Faço exercício todos os dias, mas minha enxaqueca persiste. Meu hormônio deu muito alto. Pode ser hormonal? Pode, Cláudia. É isso que a gente comentou aqui, né? Alterações hormonais, né? Elas desequilibram o nosso corpo, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, tentar entender quais são essas alterações hormonais, entender por que elas estão acontecendo, tá? Investigar por que elas estão acontecendo, e aí a partir daí a gente consegue traçar um tratamento específico em relação a isso, tá? Então você precisa de um acompanhamento, né, de um endócrino para tentar resolver essa questão hormonal. Porque muitas vezes as questões internas do nosso corpo, como essa alteração hormonal, né, ainda que a gente faça muitas das mudanças de hábito, enquanto a gente não corrigir, né, o que está causando essas alterações hormonais no seu organismo, a gente não vai ter o controle das crises, tá bom? A gente pode ter uma diminuição da intensidade até com as mudanças de hábito, mas a frequência fica mais difícil da gente controlar se a gente não controlar essas alterações hormonais, a causa dessas alterações hormonais no seu organismo, tá bom? Vamos lá! A Adriana, por onde começar para saber se essas dores de cabeça que são constantes desde o mês de outubro é enxaqueca? Como saber? Como identificar? Um abraço, Fer, seguindo você e gostando muito. Vamos lá, Adriana. A gente fez uma live na semana passada sobre cefaleia tensional e enxaqueca. Ela tá aí no meu feed. Acho que tá. Se não tiver aí no meu feed, você encontra ela no Telegram. Ah, ela não tá no meu feed, eu não consegui subir, pra quem me perguntou é verdade, o Instagram me trollou, eu não consegui subir essa live, mas eu consegui baixar ela lá no Telegram, tá? Então quem perdeu essa live sobre cefaleia tensional e enxaqueca, onde eu explico a diferença das duas, onde eu falo sobre o diagnóstico das duas, essa live tá salva lá no Telegram. É só você baixar o Telegram, escrever lá Empoderamento na Enxaqueca e vai aparecer o meu canal do Telegram onde tem essa live, tá bom? O que acontece? As características, você vai ver nessa live, elas são muito distintas, tá? A cefaleia, embora, né, a cefaleia tensional e a enxaqueca tenham alguns gatilhos muito parecidos, né? A dor em si ela é bem diferente de uma para outra. Ela varia em localização, ela varia em intensidade, ela varia em características, tá bom? Dá uma olhada lá que eu explico bem detalhadinho pra você essa diferença entre elas, tá bom? Vamos lá. A Andresa mandou assim, ó. Quem tem enxaqueca tem que deixar de comer feijão, arroz, cuscuz, macarrão, frutas com frutose, café, tapioca. Tô doida, morrendo de fome. Tem uma mulher no Instagram que mandou tirar tudo isso. Não comer de 3 em 3 horas, só comer carne, caldo, peixe, frango e ovos, queijo e mato. Mato, olha só. Tô morrendo de fome, fraca e com medo de comer. Socorro. Ela disse que depois de 6 meses os efeitos preventivos perdem efeito. Help, socorro. E aí um monte das minhas seguidoras comentaram esse post, né? Então vamos lá. O que acontece? Bom, a questão, eu vou explicar provavelmente, não sei dizer o porquê exatamente, porque não sou eu que tô dizendo que não pode comer nada disso, tá? Então, eu vou tentar entender pensando no porquê que isso pode estar sendo dito, tá? Mas você só vai conseguir um esclarecimento do porquê, né? Através dessa fonte que você encontrou, tá bom? O que eu sei em relação a isso, tá, gente? Ó, por que talvez se diga sobre o feijão? O feijão, ele é um grão. Os grãos têm antinutrientes. A gente já conversou aqui, né? Tem um vídeo recente sobre os antinutrientes. O que acontece? Você não precisaria necessariamente excluir esse grão. Se você deixasse ele de molho, se você fervesse ele antes, você já elimina pelo menos 30% desse antinutriente. Então, e qual que é a grande sacada desse antinutriente? O antinutriente, ele é uma proteção para aquela sementinha, para que os bichinhos não venham e consigam comer ela com facilidade, para que fungos, bactérias não consigam entrar dentro dele. É uma proteção da plantinha. Só que quando a gente come, a gente não consegue digerir muito bem ele, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que a gente absorva, além dos próprios nutrientes, porque esses grãos são ricos em vários nutrientes, os nutrientes dos outros alimentos dessa refeição. Então, por exemplo, se você comer um feijão que você não deixou de molho, e aí você comeu o feijão e o resto do prato era todinho salada, você comeu arroz, feijão e muita salada, muito legumes.
cheio de vitamina. Você não vai absorver completamente esses nutrientes se você não tiver deixado esse feijão de molho, tá? E eu ainda faço mais, além de deixar os grãos de molho, eu ainda fervo eles antes de cozinhar. Fervo, troco a água para depois poder cozinhar, tá? Tiro toda aquela espuma escura que sai do grão, tá? Então, o que acontece? Tem essa questão do antinutriente. Existem linhas mais radicais e existem linhas mais tranquilas. Eu sigo uma linha muito mais tranquila. Eu acho que o seguinte, existem sim pacientes que vão precisar de uma restrição alimentar maior, tá? Mas essas restrições alimentares, quem precisa passar é a sua nutricionista, tá? Por quê? Porque ela vai levar em consideração o seu peso, ela vai levar em consideração os seus exames, ela vai saber como é que seu organismo em si tá funcionando. Ela pode te pedir uma restrição alimentar importante. Agora, sem saber como que o seu corpo está, porque cada corpo é um corpo diferente, é muito, muito complicado a gente pedir uma restrição alimentar tão severa, tá? A questão do arroz, macarrão, cuscuz, tapioca que você comentou, né? São fontes de carboidrato e carboidrato refinados, tá? O que acontece? Qual é a questão do carboidrato? Eu já vou explicar aqui, porque tem uma outra pergunta mais pra frente que fala sobre carboidratos, tá, gente? O que acontece com o carboidrato? Quando a gente come esses carboidratos refinados, né, os carboidratos que viram açúcar muito rápido no nosso corpo, o que acontece? A gente comeu esse alimento, ele vai virar rapidamente açúcar, glicose, tá? Toda vez que eu falo glicose é açúcar, açúcar é glicose, tá bom? E essa glicose, ela é importante pro nosso corpo porque ela ajuda a dar energia para as nossas células, tá bom? Pro nosso corpo funcionar. Mas ela não é a única fonte de energia, tá? Existem outras formas da gente ter energia também, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Então a gente come esse carboidrato simples, carboidrato refinado. Esse que tá na farinha, então a gente vai encontrar no pão, a gente vai encontrar ele, na verdade, no arroz branco também, a gente vai encontrar ele na tapioca. O que acontece? A gente comeu esse carboidrato, ele vai virar açúcar no nosso sangue muito rápido. E como ele vira açúcar muito rápido, o nosso corpo começa a liberar muita insulina. Por quê? Sem a insulina, esse açúcar não entra para nossa célula. E esse açúcar não pode ficar vagando aí no nosso sangue. Ele precisa ser absorvido. Então a gente começa a liberar muita insulina. Só que essa insulina em excesso, que é liberada, ela é o quê? Inflamatória. A insulina em excesso, ela é inflamatória. E aí isso favorece, uma inflamação favorece o surgimento de outra. E as crises de enxaqueca têm um componente inflamatório importante. É por isso que muitas vezes a gente precisa controlar o consumo. Prestem atenção, quando eu digo controlar, é diferente de excluir. Por quê? Porque todos os alimentos naturais, alimentos de verdade, né? Não essas besteiras que a gente encontra por aí, eles têm seus nutrientes, tá? Então é muito complicado quando a gente coloca uma dieta muito restritiva. Por quê? Porque é muito difícil da gente seguir, é muito difícil a gente conseguir manter por muito tempo, e mesmo assim é muito complicado quando ainda fazendo essa dieta restritiva a gente tem episódio de dor, porque isso gera o quê? Isso gera ansiedade, isso gera frustração. E aí esse é um ambiente interno totalmente favorável para o surgimento de crises, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com as dietas muito restritivas. Repito, vão ter pacientes que vão precisar de uma dieta mega restritiva? Vão. São todos? Não. Tá? Existem muitos pacientes que conseguem sem uma dieta muito restritiva, tá? E para os pacientes, para as minhas pacientes que precisam de uma dieta muito restritiva, eu sempre sugiro que procure uma nutricionista, mas que você vá na consulta com a nutricionista, que ela veja os seus exames, que ela não dê algo genérico, que ela dê algo personalizado para você, tudo bem? Vamos lá. Muito bem, Tayana, é isso mesmo. Bacana do seu neurologista. Nem todos têm essa linha, mas muito bem. É essa a questão, tá bom? Vamos lá. A Cris mandou assim: oi, Fer. Fer, fiquei uma semana tomando chá de gengibre puro com água e água de coco. Todos os dias sem analgésico nenhum. Que delícia! Coisa que semanas anteriores, analgésicos todo dia. Mas no 8º dia, peguei sol forte e meia hora na rua. E me deu dor de cabeça e tive que tomar analgésico, mesmo tomando chá.
Fer, será que não posso? Será que já não faz mais efeito o chá? Mas continuo tomando. Cris, não é que não faz efeito, tá? Primeiro, se você conseguiu já controlar suas dores, né? Sem necessidade de um analgésico, já com o chá de gengibre e com a água de coco, o que acontece? O chá de gengibre, como você mesmo já ouviu aqui, ele é um anti-inflamatório. Ele consegue, muitas vezes, ter o mesmo efeito que um remédio anti-inflamatório, como o naproxeno, tá? O gengibre em si. E a água de coco, ela é antioxidante, ela repõe eletrólitos, é muito importante pro nosso corpo também. Não é que eles deixaram de fazer efeito no seu corpo. Quer dizer o quê? Quer dizer que você achou uma forma que ajuda você ter uma diminuição da intensidade da sua crise, né? E não precisar do analgésico. Mas você não está tratando do que está em desequilíbrio. E aí, quando que acontece essa situação que nem você mencionou? Quando a gente fica tão vulnerável a fatores externos, como mudanças climáticas, o sol muito forte, tá? A gente fica muito suscetível a eles quando a gente tá com outros desequilíbrios internos que a gente ainda não controlou, tá? Então, o que a gente tem que observar? Os 5 pilares da autocura. Como é que tá seu sono, como é que tá a sua alimentação, como tá a sua hidratação, como é que estão os níveis de estresse e ansiedade, tá praticando atividade física regularmente. A gente já conseguiu achar nesse cenário algo que ajuda a diminuir a intensidade, que é essa dose de anti-inflamatório natural. Aí, Cris, boa, que você tá conseguindo fazer. Agora, para você não correr o risco de continuar suscetível a essas alterações de temperatura, por exemplo, como deflagradoras de crise, a gente precisa olhar para os desequilíbrios que ainda estão presentes, beleza? Vamos lá. A Alessandra mandou assim: Fê, quem tem enxaqueca pode tomar água com gás? Sim, pode. Obviamente não é a melhor opção, mas até para as minhas pacientes que a gente, né, começa a mexer na questão do refrigerante, sente muita falta, a água com gás pode ser uma opção para tentar enganar um pouquinho o paladar nesse momento, tá? Mas não é a melhor opção, tá? Vamos lá. Estou com crise há quase 5 meses. Estou tomando Amato. Comecei com 25, fui para 50, 75 e agora vou para 100. Sinto que amenizou, mas não tem um dia que não sinto dor. Uns dias mais, uns dias menos, mas sempre dói. Desespero. Alessandra, já fez o seu diário da enxaqueca? Corre para fazer o seu diário da enxaqueca, para você conseguir entender. Imagina, Cris, o que é que tá em desequilíbrio no seu corpo, tá bom? A gente sempre tende, né? Assiste até o vídeo de milagre que eu fiz esses dias, né? A gente tende a colocar muita expectativa em cima de um remédio e esquece de ter a parte ativa do tratamento, né? Muitas vezes a medicação vai sim ser necessária, que é a parte passiva, mas a gente precisa da parte ativa do tratamento. O remédio sozinho não faz milagre. Se remédio sozinho fizesse milagre, prestem atenção, lindas. Se remédio sozinho fizesse milagre, ninguém mais ia ter enxaqueca, tá? Somos 15% da população mundial com crises frequentes de enxaqueca, tá? Então, se fosse tão simples, se fosse só cortar o açúcar, se fosse só tomar água com sal, se fosse só tomar o remédio, seria muito simples e ninguém mais teria crises de enxaqueca, tá? A enxaqueca é uma doença extremamente complexa e pede que a gente tenha um olhar amplo. E a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar como o nosso corpo funciona. É por isso que eu chamo os 5 pilares da autocura. A gente deixa o nosso corpo pronto para trabalhar, para reagir aos diferentes aspectos, às diferentes coisas que podem deflagrar uma crise na gente, tá bom? Como que faz o diário? A Priscila tá perguntando. Peraí, Pri. Como que faz o diário? O diário tá na minha bio, é só você baixar esse link. Fer, não consegui baixar o diário, como é que eu faço? Tem os destaques lá no meu perfil, vai passando o dedinho, vai aparecer um destaque chamado Diário da Enxaqueca. Clica lá que lá mostra um vídeo que eu fiz do meu próprio celular de como faz pra baixar. Só prestem atenção, tá? Para que você receba o diário, você precisa colocar o seu e-mail. Mas prestem muita atenção na hora de colocar o e-mail, porque eu tô recebendo muitos e-mails que estão voltando, porque o e-mail que vocês estão escrevendo tá errado. Na hora de escrever rapidinho, é uma letra a mais, é uma letra a menos. Em vez de escrever Gmail, vai Gmail. Não vai chegar o diário dessa forma, tá? Precisa estar certinho o e-mail, senão ele não chega. E aí, como que faz pra preencher? Eu já fiz uma live ensinando isso, mas a gente pode marcar uma outra live e aí vocês já fazem com esse diário em mãos
pra vocês aprenderem a preencher sozinho. Se você já tiver com pressa, já quer começar logo, não tem problema. Já baixa o diário e já procura no YouTube, fica muito mais fácil de achar minhas lives, tá, gente? Então coloca empoderamento da enxaqueca e do lado coloca a palavra diário da enxaqueca, tá? A frase, diário da enxaqueca. E aí vai aparecer a live em que eu ensino passo a passo, item por item, como preencher o diário da enxaqueca. Olha lá, Cris, ó, 11 dias sem dor, só com um dia de dor e uso de analgésico, só tomando chá de gengibre. Arrasou! A Camila perguntando, o exercício pode ser gatilho? Cá, preciso te retornar hoje, tá? Assim que terminar a live eu te retorno. Cá, pode. Quando que ele pode ser gatilho? A depender da intensidade que você faz esse exercício. Se você é uma pessoa muito sedentária e começa logo com um exercício com uma intensidade elevada, moderada a elevada, você pode ter episódios de crise de enxaqueca. Ou a gente pode ter também a cefaleia associada ao esforço físico, né? Que é uma dor de cabeça, e aí não enxaqueca, é uma dor de cabeça que vem na prática de atividade física. Você começa a fazer o esforço físico, pá, a dor de cabeça vem. Mas aí não é uma enxaqueca, é uma cefaleia primária também, mas não é a enxaqueca, é uma dor diferente, tá bom? E aí ela não vem normalmente acompanhada de aumento da sensibilidade a nada. Ela até pode vir com algum mal-estar como enjoo, mas ela não vem com aumento de sensibilidade, que é uma das características típicas de uma crise de enxaqueca, tá bom? Vamos lá. A Adriana mandou assim: quanto às frutas, tem alguma restrição? E sobre essas mudanças alimentares, tem alguma restrição para quem sofre de gastrite? Se antes já não sabia o que comer, agora então... Adri, o que acontece? Gente, vocês estão... a grande maioria das pessoas que me mandaram dúvidas esse final de semana estão numa pilha muito grande de alimentação. Só alimentação, só pensa na alimentação. Gente, a alimentação vai ser importante? Ela vai ser importante, mas ela não é tudo, tá? O que a gente tem que observar, né? A questão da fruta. Toda fruta tem açúcar. Toda fruta tem açúcar, tá? O açúcar da fruta é a frutose. Algumas frutas têm menos, algumas frutas têm mais. O que acontece? Existem linhas que são mais restritivas, como a gente já conversou aqui, tá? Agora, as frutas são fontes de nutrientes e vitaminas. É muito complicado você se restringir tanto e restringir seu corpo dessa forma sem saber se você tem necessidade ou não, tá? Então, como que a gente costuma observar? Primeira coisa, observa se aquela fruta é ou não gatilho. Não é gatilho? Como que a gente sabe se a fruta é gatilho ou não? Isso vale para qualquer alimento. Comeu. Se em até 2 horas você começar a manifestar sinal de crise, pronto. Coloca ela na dúvida, tá? Agora sim, se foi comer um negocinho, pum, a crise já veio com dor na hora, aí você já coloca lá na sua listinha que é um dos alimentos que devem ser evitados, tá bom? E por que eu falo início de crise? Porque nem toda crise, na verdade a grande maioria delas, ela não começa quando a dor vem. A crise de enxaqueca é dividida em 4 fases. E a primeira fase dela, e até a segunda, não vem com dor. A dor só aparece na terceira fase da enxaqueca. Então, a primeira fase é aquela fase em que a gente vem com alguns sintomas, como bocejos excessivos e incontroláveis, um aumento da vontade de comer doce, aumento da sede, aumento da frequência urinária, irritabilidade, aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiros, tá? Ela pode começar a surgir já nessa fase. Esse é um dos primeiros sinais, a primeira fase. A segunda fase é a fase da aura, que nem todo mundo tem. De 20% a 30% das pessoas que sofrem com enxaqueca com aura. O resto não vai ter essa fase. Vai pular direto para a fase da dor de cabeça em si. Então pode ser que você coma o alimento, tá? E você tenha o episódio de dor, mas por que a gente não vai colocar ele imediatamente como um alimento a ser evitado? Porque pode ser que você já estivesse num processo de dor. É o que acontece muitas pessoas em relação ao chocolate, tá? A gente sempre fala sobre chocolate, o que acontece? Eu sempre recomendo que, se for comer chocolate, que seja um chocolate 70% cacau ou mais. Por quê? Porque os outros chocolates têm muito açúcar, tem muita gordura, tem muitos outros ingredientes que não deveriam estar lá dentro que são utilizados, tá bom? O 70% cacau ou mais tem menos desses ingredientes, ele é mais cacau. E o que acontece? Ah, Fer, eu tive histórico de pacientes que chegaram pra mim e falaram: Fer, mas eu comi o 70% cacau e tive dor. Eu falei: sério?
Bom, vamos analisar, mas peraí, por que você comeu aquele chocolate? A Fer tava com muita vontade. Eu falei, tá vendo? Na verdade, você já estava em crise. Porque na primeira fase, a gente sente muita vontade do doce, principalmente o chocolate. E aí a gente come o chocolate e culpa ele. Mas na verdade, o que tinha levado ela a entrar em crise foi outra coisa. Tanto é que depois, num dia, eu falei, tranquila, experimentou o chocolate, um dia tranquila, que ela não estava com vontade. Eu falei, e aí, o que você tá fazendo? Ah, tô assistindo televisão. Come um pedaço de chocolate. Comeu. Teve dor? Não teve. Por quê? Porque o que tinha levado ela à vontade de comer chocolate naquele dia já era um sinal inicial da crise. Então, outra coisa já tinha colocado ela nesse processo de crise. Porque essa fase inicial da crise de enxaqueca, esse pródromo, ele pode durar até 72 horas. Gente, isso pode acontecer até 2 dias antes da dor de cabeça em si se instalar. É por isso que a gente precisa do diário da enxaqueca, para anotar, tá? Porque aí a gente consegue observar. Poxa, olha só, nesse dia teve isso aqui. Através do diário da enxaqueca, eu vou só compartilhar com vocês, teve uma paciente que a gente foi descobrir, depois de 1 mês de acompanhamento, que, na verdade, ela tinha um gatilho que era muito disfarçado, que era a banana. Mas era assim, era a banana quando ela comia banana sozinha. Ela comia banana todos os dias, tá? E aí, quando ela comia a banana sozinha, ela tinha dor. Quando ela comia a banana com outra coisa, ela não tinha. Mesmo se fosse com outras frutas, tá? Então, como que a gente conseguiu observar isso? Só porque a gente fez o diário da enxaqueca. E aí comigo, né, com as pacientes que passam comigo, o diário da enxaqueca, ele é digital. Então eu consigo ter acesso a ele. Então, toda consulta eu olho para tudo que o paciente comeu, para tudo que o paciente fez, para todo o estresse que o paciente sentiu e vou analisando. Com o passar do tempo, por isso que eu sempre falo para as pessoas priorizarem fazer o acompanhamento, quando a gente faz o acompanhamento, chega lá na segunda, na terceira semana, eu olho para esse diário e faço uma retrospectiva. Eu vou pegando tudo que pode ser que tem alguma relação com a crise e vou batendo. Nossa, olha, isso aqui apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu... Tá vendo? Isso aqui a gente precisa evitar. Isso aqui é um gatilho, mas ele é um gatilho bem sucinto que a gente não tava observando, tá bom? Então é isso. Aí eu vi aqui alguém comentando, né? Não sabia que a vontade de comer doce pode ser sinal de crise. Pode, Joyce. Eu vou fazer um vídeo essa semana falando mais sobre esses sinais de crise, sobre essa fase inicial e as fases da enxaqueca, tá bom? Que aí fica mais fácil pra quem chegou por agora entender melhor. Manga, a Suelen diz que não pode. Manga tem alto índice glicêmico, ela é muito doce, ela tem muita frutose, tá? E aí, por isso, provavelmente, ela pode estar relacionada com o episódio de dor pra você. Vamos lá. Tava falando sobre a pergunta da Adriana, né? Que ela tinha falado sobre a restrição de fruto e tudo mais. A Sara mandou assim: boa tarde, Fer. Você poderia dar dica pra quem toma anticoncepcional contínuo pra não ter crise? Tomo Gestinol 28, sempre tenho crise na penúltima fileira da cartela. Evito alguns alimentos, mas não adianta. Sara, nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa observar é o quê? É entender, né, por que é que você tá tendo essas crises nesse período. A gente sabe que as mulheres são mais suscetíveis às crises e que 70% das mulheres têm uma piora no período menstrual. E isso acontece pelas flutuações hormonais. Mas para pensar, toda mulher que menstrua tem flutuação hormonal. Mas, boa, Sara, mas nem todo mundo tem enxaqueca, né? Durante esse período. Nem todo mundo tem episódio sequer de dor de cabeça nesse período. Então a gente sabe que existe uma condição genética que vai favorecer ou não para que você tenha enxaqueca. E a gente sabe que as flutuações têm um papel importante. A primeira dica que eu te daria seria pensar na possibilidade de tirar esse anticoncepcional. Por quê? Né? Muitas vezes a gente até escuta de profissionais da saúde a sugestão de utilizar o anticoncepcional para tentar diminuir as crises de enxaqueca menstrual. Existe uma parcela muito pequena que vai responder e vai melhorar a questão da enxaqueca menstrual com anticoncepcional. E isso é muito, muito, muito difícil de acontecer. Na grande maioria das mulheres, o anticoncepcional piora as crises de enxaqueca menstrual. Por
quê? Porque para pra pensar, gente, você tá lá todo dia colocando um monte de hormônio no seu corpo. Seu corpo precisa desse monte de hormônio? Se ele precisasse mesmo, olha como nosso corpo se adapta a tudo, né? Se ele precisasse mesmo, por uma questão adaptativa, você não acha que o nosso corpo se adaptaria a isso? Quem foi que disse que a gente precisa tomar anticoncepcional? Você já refletiu do porquê que você toma anticoncepcional? Eu sou totalmente contra essas teorias da conspiração, tá? Mas para pensar. Gente, quem é que ganha com o uso do anticoncepcional? O nosso corpo não ganha. Nosso corpo não ganha nada. É extremamente ilusório a gente achar que tomar o anticoncepcional diminui a cólica, diminui a espinha, Você tá calando os sintomas. Você não tá resolvendo o problema, tá? Flutuações hormonais podem levar, sim, a surgimento de espinhas em determinado período, a cólica que faz parte, toda mulher tem em algum nível essa cólica, pode ser muito discreta, pode ser mais acentuada, mas quando a gente tem, né, sintomas acentuados de TPM, né, tem muita espinha que surge, a pele fica muito oleosa, fica muito irritada, fica muito chorona, tem muita vontade de doce, tem muita cólica menstrual. Quando a gente tem uma TPM muito exacerbada, isso mostra que os nossos níveis hormonais estão oscilando demais. Eu já fiz algumas lives sobre enxaqueca menstrual, mas tá na programação, tá, gente? A gente vai ter uma live sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma outra live sobre isso, tá? Nas próximas semanas, pra explicar melhor pra vocês como que acontecem as flutuações dos níveis hormonais, que são normais. Quando que essas flutuações vão levar a gente a crises de enxaqueca? Quando existe uma discrepância muito grande nessas flutuações, que não devem ser assim. Existem alterações, é como se fosse assim, alterações assim. Quando a gente tem alterações assim, isso é um desequilíbrio muito grande pro nosso corpo. Ele não consegue lidar com isso. E aí ele vai fazer o quê? Vai favorecer o surgimento de crises com isso. Por quê? Mulheres que têm TPM muito acentuada, e não necessariamente precisam ser todos esses sintomas que eu citei, tá, gente? Mas mulheres que têm TPM mais acentuada, elas também tendem a ter um maior processo inflamatório durante a menstruação. Porque a inflamação, gente, é um processo inflamatório. A inflamação, aliás, a menstruação é um processo inflamatório, tá? O nosso útero vai descamar. E aí, o que acontece? Se você toma o anticoncepcional, se, enfim, Fer, não estou disposta a mexer nisso. Primeiro, é uma escolha sua, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter cuidado redobrado em controlar todos os outros desequilíbrios, já que esse você não vai conseguir controlar. Agora, se você não toma o anticoncepcional, a gente consegue tentar, através de outras estratégias, né, que eu já tenho trabalhado muito isso com as minhas pacientes que sofrem com enxaqueca menstrual, através de algumas outras estratégias, a gente consegue trabalhar para diminuir o nível dessas oscilações hormonais, sem remédio, através de mudança de hábito, tá? Então isso é possível, sim. Mas para isso eu preciso conhecer como é que funciona seu corpo, eu preciso conhecer seu ciclo menstrual, eu preciso conhecer sua rotina. Então não dá pra simplesmente jogar aqui um monte de coisa pra vocês, tá? Vamos lá. Então, se você não tá disposto a parar com o anticoncepcional nesse momento, redobre a sua atenção nos fatores que levam o seu corpo a um desequilíbrio. Redobre a atenção, principalmente nessa fase, como é que tá seu sono. Eu volto a repetir, gente. Como é que tá seu sono? Como é que tá a vontade... Perdão, eu fico lendo as coisas que vocês mandam, eu me perco. Como é que tá seu sono? Como é que tá a sua alimentação? Como é que tá a prática de atividade física? Como é que tá a sua hidratação? Como é que tá o controle do estresse e da ansiedade? Controle esses fatores e você vai ver. Controle os 5 pilares da autocura e você vai ver que você não vai ter uma oscilação hormonal tão grande e você vai começar a sentir diminuição, né? Idealmente, você vai começar a sentir diminuição nas crises de enxaqueca. Mas, eu vou falar pra você muito sinceramente. Hoje, eu não tenho nenhuma paciente que faça uso de anticoncepcional. As minhas pacientes, depois da gente conversar muito, todas cortaram a questão do anticoncepcional e já começaram a sentir melhora, tá bom? Vamos lá, gente. Carol,
A Carol tá falando sobre a ansiedade e o bruxismo, né? O bruxismo tá muito relacionado à ansiedade mesmo, Cá. O que você pode fazer? A gente fez uma live sobre DTM e eu tenho vídeos de automassagem onde eu pego essa região aqui. Qual que é o ideal? O ideal é que você faça a automassagem todos os dias, tá? Principalmente para essa região e para essa região aqui. Isso tende a diminuir a questão da tensão muscular que é gerada pelo bruxismo, tá? E começar a praticar atividade física, tá bom? A atividade física, ela vai ajudar a diminuir os níveis de ansiedade também. Vamos lá. A Carla, eu sou a prova viva de que os 5 pilares funcionam na enxaqueca menstrual. Boa, cara, fico muito feliz. A Rô também tá aqui, ó. Eu tô ótima, boa. O exercício físico ajuda a diminuir as crises de enxaqueca? Ajuda, tá? Ele não vai ajudar durante a crise. Ele ajuda como preventivo de crise, tá bom? Gente, eu tô respondendo as perguntas que vocês estão mandando aqui, ó. Tá faltando um monte, peraí, calma. Já respondi a da Sara. A Cecília. Fer, ouvi relatos de pessoas que tinham muita enxaqueca e acabaram descobrindo tumor na hipófise. Pelo que eu ouvi, tinham sintomas como ausência de menstruação ou sair secreção do peito, leite mesmo. Essa secreção eu já tive, porém já tinha feito também uma ressonância e não acusou nada. Você poderia explicar melhor, por favor? Outra dúvida é, por quanto tempo vale uma tomografia ou ressonância? Ou de quanto em quanto tempo deve ser feito? Obrigada. Cecília, o tumor de hipófise, a hipófise, ela controla, ela ajuda a regular, né, o funcionamento hormonal do nosso corpo. Então, quando a gente tem um tumor de hipófise, os nossos hormônios, eles vão estar alterados. E aí, por que pode ter ausência de menstruação? Porque para menstruar, a gente precisa dos hormônios menstruais, progesterona e estrogênio. Com a hipófise alterada, ela não vai favorecer o funcionamento adequado desses hormônios. Por que pode ter leite? Porque para ter leite, né, a gente precisa de um hormônio, a prolactina. E se a gente tá com tumor de hipófise, a gente pode ter alterações nesse hormônio também. Então, vários hormônios podem apresentar alterados no caso de um tumor de hipófise. O que vai acontecer? No caso do tumor de hipófise, também pode ter episódios de dor de cabeça que não são iguais aos da enxaqueca. Tumor de hipófise não dá sensibilidade aumentada, tá bom? Que é um dos sintomas, lembra que eu falei lá na live, que é um dos sintomas obrigatórios que vem da enxaqueca, né? É o enjoo ou o vômito e o aumento da sensibilidade, principalmente à luz e a sons, tá bom? Eles precisam vir numa crise de enxaqueca. Quando a gente fala do tumor de hipófise, primeiro, ele vai aparecer no exame de imagem, não tem um prazo de validade para esse exame de imagem. Gente, as alterações podem acontecer a qualquer momento. Você pode fazer o exame hoje e daqui uma semana você começar a apresentar a alteração. Mas por que não é pedido, né, para que você faça esses exames o tempo todo? Primeiro, pelo custo que tem nesse exame, né? E segundo, que se a gente fez agora o exame e não deu nada, se a sua dor de cabeça não mudou de características, não tem a necessidade de você fazer um outro exame de imagem. Outra coisa, no caso do tumor de hipófise, que você ficou com dúvida, a gente vai apresentar alterações hormonais. Então, nos exames de hormônios, vai vir bastante alteração, tá? E aí, a gente começa a suspeitar da possibilidade de um tumor de hipófise. Agora, se você fez os exames de imagem, tá tudo normal, você fez os exames hormonais, tá tudo normal, tudo dá a entender que é mesmo uma crise de enxaqueca, tá bom? Vamos lá. A Cecília mandou, tenho outra dúvida. Estavam falando de uma pessoa do Instagram que indica uma dieta totalmente restritiva para enxaqueca. Ela também fala a importância da água com sal e um famoso caldo de osso, pois diz ser um potente anti-inflamatório. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Por que a gente fala em água com sal? Quando a gente escuta falar em água com sal, gente, a água com sal, ela é uma suplementação de sódio, porque sal é sódio, tá bom? A suplementação de sódio, ela vai ser indicada em dietas que são muito restritivas de carboidrato, como, por exemplo, a dieta cetogênica, tá? O que acontece? Quando a gente faz a dieta cetogênica, a gente deixa de usar o carboidrato como fonte de energia. Então, a gente não vai ter o carboidrato para dar fonte de energia, que eu já tinha comentado com vocês, e a gente vai começar a usar os corpos cetônicos, tá? Por isso chama cetogênica. A partir do momento que a gente usa esses corpos cetônicos e não mais o carboidrato, a gente não tem mais o pico de insulina. E aí, o que vai acontecer? Como essa insulina vai ficar muito baixa normalmente, isso favorece com que ocorra a liberação de sódio do nosso corpo.
Então vai liberar sódio, potássio, magnésio. E aí é por isso que quem faz dietas como a cetogênica, primeiro, precisa ser acompanhada por um nutricionista. E segundo, vai ter necessidade de repor, né, o sódio, vai ter necessidade de repor o magnésio, vai ter necessidade de repor várias vitaminas que vão sendo liberadas no nosso corpo, tá? Por conta desse processo de cetose, nesse processo de não utilizar mais o carboidrato como fonte de energia, né, nesse processo de não ter o pico de insulina, tá bom? É nesse cenário que entra a suplementação de água com sal. A questão do caldo de ossos, eu também falo do caldo de ossos aqui, tem a receita dele no Reels. Se você for no meu Reels, você vai ver a receita do caldo de ossos. O caldo de osso, ele é extremamente anti-inflamatório. Ele é excelente para melhorar a sua saúde intestinal. Aqui em casa, eu consumo ele todos os dias. E, para quem tá esperando o meu curso, eu também vou falar sobre ele no curso, porque ele faz parte das rotinas diárias de quem sofre com enxaqueca, tá bom? Então, o caldo de osso também vai estar lá no meu curso. Ele é extremamente anti-inflamatório pelos ingredientes, pelo modo de preparo. A gente consegue extrair o máximo possível de nutrientes através dele. E a gente pode utilizar ele de várias formas. Aqui em casa, por exemplo, eu congelo em cubinhos de gelo e utilizo ele em tudo, em tudo. Vou fazer legumes, em vez de colocar água, coloco um cubinho daquele caldo de osso. Fiz lá o feijão, coloco um cubinho daquele caldo de osso. Hoje eu quero fazer um caldinho para eu tomar de legumes. Coloco lá aquele caldo de osso, tá? Então ele é extremamente anti-inflamatório e ele pode ser utilizado na sua alimentação de diversas formas, beleza? Vamos lá. A Tayana mandou assim: Fer, a depressão, a ansiedade causa enxaqueca ou é a enxaqueca que causa a depressão e a ansiedade? Porque eu fui diagnosticada com os três. Thay, o que acontece, Thay? São 3 doenças que andam de mãos dadas. Eu costumo falar que elas são primas íntimas, tá? O que elas são? Elas têm origem, né, nos mesmos desequilíbrios neuroquímicos, tá? Então, é o mesmo desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro e que vai se manifestar de formas diferentes, tá? Então, é muito comum que a gente tenha enxaqueca e aí desenvolva ansiedade e aí desenvolva depressão. Ou muito comum também que a gente tenha ansiedade, a gente desenvolva depressão e desenvolva enxaqueca, tá? As 3 são primas íntimas. Uma pode favorecer o surgimento da outra, tá? Pro pessoal que tá perguntando do caldo de ossos, ele tá no meu Reels, tá? Aqui no Instagram. Quando você vai no Instagram, aparece na parte depois dos destaques, aparece lá algumas imagenzinhas. E aí tem o Reels, é só você clicar lá que vai aparecer. Mas pra vocês não terem esse trabalho todo, assim que eu postar a live hoje, eu coloco esse Reels no destaque, no Stories pra vocês, tá bom? Pra vocês pegarem a receita. E se eu não me engano, ela tá no Telegram também. Vamos lá. A Elaine, gente, tá acabando meu tempo. Fer, tive Covid e minhas dores triplicaram, porém vejo que não são iguais às da enxaqueca. Fui no neuro e não tem muito o que fazer, segundo a médica. O que você sugere pra ajudar nesse período que não posso tomar qualquer remédio, visto que tô com 17 semanas de gestação? Elaine, o que acontece? É muito comum, eu tenho recebido muitos relatos de pacientes que tiveram Covid e tiveram uma piora, né, das crises de enxaqueca. Por que a gente imagina que isso aconteça, tá? Porque é um processo de infecção, não, inflamação generalizada no nosso corpo durante a Covid. E lembra que toda inflamação propicia o surgimento de crises de enxaqueca, favorece o surgimento de crises de enxaqueca, potencializa o surgimento de crises de enxaqueca. A gente imagina que seja por isso, ainda não está esclarecido o porquê dessa piora, tá? O que você pode fazer nesse quadro? Primeiro, regular os 5 pilares da autocura, ainda mais se você está grávida. É muito importante. A gente sabe que uma criança, filha de mãe com enxaqueca, tem 70% de chance de manifestar a doença. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar para essa criança, mesmo antes dela nascer, um ambiente que não seja favorável para o surgimento de crises, tá? Um estilo de vida que vai vir de você, que vai ser o principal espelho dela, né? Então já começa a partir de agora, começa a reequilibrar esses 5 pilares, né? Faz a ingesta adequada de líquidos, faz 80% do seu prato de legumes e vegetais, tá? Controle o consumo de carne vermelha, não tem necessidade de comer arroz e feijão todos os dias, né? Varie na sua alimentação, faça atividade física, mesmo que seja uma caminhada leve,
pratique os alongamentos matinais, tudo bem? Todas essas coisas são coisas pequenas, que é o que eu chamo de mini hábitos, que ajudam a evitar com que você tenha as crises. Deixa o ambiente desfavorável para essa crise. Beleza, Carla. Carla pedindo para eu colocar a live de automassagem, coloco também, tá bom? Vamos lá. A Adriana mandou assim: Fer, tenho enxaqueca praticamente todos os dias desde a adolescência. Hoje tenho 51 anos. Vou dormir sem enxaqueca e acordo no meio da noite com enxaqueca. Nunca entendi por que isso acontece. Mas tenho insônia. Ah lá, tem relação já. Mas tenho insônia. Será a causa principal da minha enxaqueca? E aí ela falou que já tomou vários remédios, falou que fez cirurgia de esterectomia, né, porque ela tinha um mioma no útero, que fez uma oferectomia, né, por causa retirou os ovários, por conta de um cisto, e perguntou o que fazer para acabar. Bom, primeiro, o que acontece? Essa insônia, ela tá relacionada muito provavelmente ao quê? A uma ansiedade. Essa ansiedade que leva à insônia, muito comumente está relacionada com paciente que acorda no meio da noite com dor. Além disso, se você é muito ansiosa, a gente tem que observar também a presença ou não de DTM, principalmente o bruxismo, muito comum em pacientes ansiosos. Isso também vai favorecer que você acorde no meio da noite já com dor, tá? São os principais aspectos que estão relacionados normalmente com o paciente que acorda no meio da noite com dor. Ansiedade, insônia, bruxismo, tá bom? Observa se você não se encaixa em nenhum desses três. Muito provavelmente você vai se encaixar em um ou mais deles. E aí a gente precisa tratar o que tá causando esse desequilíbrio, tá bom? Porque isso vai conseguir diminuir esses despertares já com dor. Técnicas de relaxamento, já começou a fazer? Tem live aqui, fiz na outra semana, sem semana passada, na outra semana, fiz uma live com 7 técnicas de relaxamento diferentes pra vocês começarem a colocar em prática. Comenta aqui pra mim, quem é que já tá colocando em prática as técnicas de relaxamento? O que mais? A Helena, toda vez que tenho crise, meu intestino desregula, seja diarreia ou prisão de ventre. E na maioria das vezes, depois de ir ao banheiro, a dor alivia muito. Qual a relação disso? Helena, a questão de de aliviar, não sei te explicar, mas é muito comum sim, tá? Que durante as crises de enxaqueca ocorra essa desregulação gastrointestinal. Tanto a diarreia quanto o intestino preso podem surgir como sintomas dentro da crise de enxaqueca. Ó, menina, sobre óleo essencial, vamos fazer uma live sobre isso? Eu vou organizar uma live sobre isso, que aí eu consigo explicar melhor, porque é um tema bem amplo pra falar pra vocês, tá bom? A Ana Paula, o que fazer quando nenhum remédio pra dor, nem naratriptana, Sumax, Maxalt resolve? Qual é o tempo de espaço mínimo que se deve ter entre injeções de dexametasona com dipirona? Ana, se nenhum medicamento abortivo de crise está funcionando, quer dizer que já passou da hora de você fazer um bom tratamento preventivo. Vamos começar? A Valdirine colocou: tirar carboidratos melhora a enxaqueca? Essa é a pergunta que eu já respondi, já falei sobre o carboidrato, a questão do carboidrato. Ele precisa ser controlada, tá? Não necessariamente precisa ser totalmente retirado, até porque retirar totalmente o carboidrato é uma tarefa extremamente difícil, porque a gente tem carboidrato em legumes, verduras, frutas, a gente tem carboidrato em tudo, tá? Então precisa controlar esse consumo de carboidratos. Vamos lá. E fazer muito xixi também, viu, Suelen? Também é um dos sintomas que podem surgir, tá bom? E aí a pergunta da Andressa: café descafeinado pode? Eu só tomo pela manhã uma vez ao dia. Ia trocar por descafeinado. Ele é menos pior, tá bom, Andressa? Aí o que acontece? Eu sempre sugiro para aqueles pacientes que gostam demais de café fazer a transição. Por quê? Se você começar a tomar um café descafeinado, você vai ver que ele não tem a mesma graça do café comum. E aí você vai começar naturalmente a diminuir o consumo, tá? Porque você não vai ter aquela mesma sensação. E aí, com isso, a partir daí, a gente consegue ir diminuindo gradualmente a quantidade de café que você toma, ainda que seja o descafeinado. Pra vocês terem uma ideia, mesmo o café descafeinado, ele não é totalmente sem cafeína, tá, gente? Ele ainda assim tem cafeína. Por isso que, como a gente não tem nenhum estudo que mostre doses seguras de cafeína, o ideal é que a gente restrinja total o café, tá? Obviamente, existem casos e casos que a gente precisa analisar, mas na grande maioria dos pacientes se faz necessário sim a restrição da cafeína, beleza? Gente, acabou nosso tempo, acabou. Eu espero que tenha dado pra tirar as dúvidas que vocês tinham. Vamos lá.
Pra quem ainda ficou com dúvida, no final de semana que vem eu vou fazer outra caixinha de perguntas, vou fazer outro post, vocês mandam as dúvidas lá. É sempre muito bom estar aqui com vocês e poder ajudar vocês a tirar essas dúvidas. Informação é sempre o primeiro caminho. Encerrando a live, vou já subir ela pra ficar salva pra quem perdeu, pra quem chegou no meio do caminho. E vou colocar nos stories a receita do caldo de osso e o vídeo de automassagem pra quem perdeu também. A Marli perdeu as técnicas de relaxamento. Você tem Instagram? Corre pro meu Instagram, que no Instagram fica mais fácil de você conseguir ver essa live, tá bom, Marli? Mas ela tá no Facebook também. E qualquer coisa você pode procurar lá no YouTube. Coloca lá, empoderamento na enxaqueca, relaxamento. Beleza? Gente, um beijo muito grande. Até a próxima. Eu espero vocês na quinta-feira, às 8h04, pra gente fazer a nossa live, tá bom? Um beijo. Tchau!